Voltamos para o último bloco do programa Assunto do Dia, falando sobre direitos humanos. Os advogados estão aqui explicando para a gente muito sobre esse tema. E a gente quer falar sobre essa questão da população carcerária, questão da atuação dos direitos humanos em defesa, né, dessas pessoas. Eu quero saber por que as pessoas ainda têm essa ideia de que direitos humanos é para bandido, direitos humanos não é para o cidadão. Mas isso, o que precisa ser mudado em relação a esse pensamento? No primeiro momento, eu acho interessante a expressão bandido, porque há uma questão de etiquetamento, que é uma teoria da criminologia, que visa distinguir, usando até o Boaventura citado por Pedro, o humano e o não humano. Então, se o não humano não teria direitos humanos, na medida que não poderia ser a ele dirigido, porque não teria esse requisito da humanidade. Mas eu sempre faço a provocação. Certa vez eu conversando com um amigo, aí ele falando, advocacia criminal é muito difícil, porque eu mesmo não conheço nenhum bandido. Aí a gente leva na brincadeira, mas eu expliquei. Será? Há uma expressão chamada cifras negras, que são todos aqueles crimes que são cometidos e a pessoa não tem contato com eles. Será que ninguém está sujeito apesar de ser bastante errado e até ilegal, dirigir sob uma influência do álcool, uma ou duas taças de vinho, etc. Por lei está errado. Por lei está errado. Mas será que as pessoas não cometem isso? Será que não fazem uso de alguma substância entorpecente pela lei de drogas? Será que ninguém considera que isso é normal? Muitas pessoas acham normal. Não, eu estou ótimo e tal. Mas está infringindo a lei. Está infringindo a lei. Mas será que ninguém comete isso? Ou faz como o Silvia ressaltou há pouco, a questão da ofensa virtual. Então são vários crimes que são cometidos e a pessoa não tem esse contato. E é muito preocupante quando você faz essa distinção entre o bandido e o cidadão, porque todos nós estamos sujeitos, eventualmente, sobretudo os crimes mais passionais, a cometer uma infração penal. Cria-se a noção de mais ou menos bandido. É muito complicado porque a partir do momento que a sociedade, pessoas públicas, começam a tratar os bandidos como sujeira, como o diferente, o estranho, o que deve ser intocado numa cela com mais 40 outros bandidos, isso legitima diversas ofensas aos direitos humanos, diversas ofensas. Então, a tendência a fazer com a sujeira, o que é? Jogar para debaixo do tapete, como já cita Bauman também. Então, quando isso é feito com o ser humano, é uma situação de alerta extrema. E as pessoas só têm noção disso? Quer dizer, muita gente que fala isso, como aquela frase que eu falei, direitos humanos para bandido. Quando, por exemplo, que ninguém está livre disso, uma pessoa da família vai parar numa prisão. Quer dizer, você vai querer que aquela pessoa seja defendida, né? Muitas vezes está ali injustamente, está pagando por um crime que não cometeu, ou por... Quer dizer, essa necessidade de direitos humanos se aplica a todos, porque todos têm que ter esse direito. E acho que a atuação é muito importante nesse caso, né? Das pessoas que estão ali, que às vezes não têm direito a um bom advogado, enfim... É isso a importância maior de direitos humanos para defender esse problema que existe nessa questão carcerária? Nova York, você viu, teve uma experiência interessante da área da criminologia, que foi a tolerância zero. Naquele momento, todo crime cometido era para ser punido com vigor e austeridade. Aí eu costumo brincar, quando é um conhecido, quando é alguém distante, é tolerância zero. Agora, quando sou eu ou um amigo meu, aí a tolerância é 1000. Essa questão é bastante problemática. Aí a gente vê a situação sergipana, é alarmante a situação dos presídios sergipanos. A esmagadora maioria dos presos são provisórios. Ou seja, eles não foram condenados. Não houve a definição judicial, a certeza processual de que aquela pessoa cometeu um crime. E ela está presa. Em contato, muitas vezes, com reincidentes e pessoas que cometeram crimes hediondos. E será que a ressocialização é possível desse modo? De que forma essa questão dos presídios, por exemplo, a questão da justiça, né, a morosidade da justiça, de que forma isso tira o direito dessas pessoas? De que forma ela é prejudicial? Até o STF recentemente julgou a situação dos presídios como um estado de coisas
estado de coisas inconstitucional. Em outras palavras, está tudo errado. A gente deve olhar para essa questão, porque se a gente só amontoar a gente dentro da prisão, a gente não vai ter uma sociedade melhor. A gente só está utilizando o Bauman, pondo a sujeira debaixo do tapete. Mas aí é Claude. Então a gente deve repensar o sistema prisional, deve buscar, a gente pune muito, mas pune muito mal. Crimes que não... inúmeros crimes criados, cada vez que surge uma demanda popular, vem mais crimes, tenta logo tipificar como se fosse a solução. A gente deve aí pensar joga no presídio. E não há como lidar com isso. A gente deve... Como se fosse resolver o problema, né? Alguns doutrinários consideram, e eu concordo, um absurdo ter uma lei de contravenções penais. Então, o direito penal ele é pautado pela última ratio. Ou seja, o direito penal só deve funcionar quando nenhum outro ramo do direito civil, direito do trabalho, nenhum outro ramo puder solucionar aquele problema. Aí entra o direito penal. Então, a gente deve punir adequadamente e para ressocializar quando o crime for realmente relevante, for uma conduta realmente reprovável pela sociedade. Mas não é o que acontece e o que reclama a nossa atenção enquanto sociedade civil. Mas já existem alguns juízes em determinados locais que estão realmente preferindo a questão daquela tipo de penalidade que você cumpre de outra forma, sem ir para a prisão. As medidas alternativas. Medidas alternativas. Isso é uma forma também de Sim, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o índice de incidência, quando adotado esse tipo de punição, é mais eficaz. Até porque não volta a reincidir. Você não tem por que encarcerar uma pessoa que cumpra os requisitos da lei para ficar fora da prisão, para que só por um sentimento de vingança social. Né? Não tem por que encarcerar só por questão de vingança. Mas não, deixa essa pessoa livre, cumprindo sua pena alternativa, e ela possivelmente, como o Alberto já deu os dados, vai contribuir para a sociedade e não ficar lá presa. Isso não é uma defesa a crimes abjetos de jeito nenhum. Isso são para infrações leves. Infrações que são criminalizadas, mas que têm uma pena baixa. Há, por exemplo, a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, que traz importantes institutos como a transação penal e a suspensão condicional do processo, que são para aqueles crimes de médio e menor potencial ofensivo, que visa tornar possível o sistema penal. O Brasil, em relação aos presídios, ele está sempre sendo colocado em atenção por conta da maneira como os presos são tratados. Por que isso acontece? É justamente o que vocês estão falando, a questão das pessoas, da lei que favorece que as pessoas fiquem presas e acaba naquela situação de superlotação, de presídios sem condições, né, de manutenção dessas pessoas. O Brasil, como é que vocês analisam isso, essa visão que o mundo tem do Brasil em relação aos presídios? Eu acho que há duas questões levantadas. De um lado, há uma morosidade do judiciário, sendo que deveria existir uma duração razoável dos processos, e por outro, um anseio punitivista. A sociedade, devido à falta de segurança pública, apesar da atuação honrosa dos componentes das polícias, há uma situação frágil, difícil no Brasil inteiro, e por isso reclama a punição. Só que aí, como o processo demora e a punição tem que vir logo, surge esse caso de vários presos provisórios. E às vezes pode ter lá um inocente. E por isso que surgiu o princípio do indúbio pro réus, já citado, o princípio da presunção de inocência, ou como alguns preferem, da não culpabilidade. Não vai dizer nem que é inocente, mas também que não é culpado, até que haja a sentença. E como já dizia o czar russo Pedro I, há muito tempo atrás, é preferível que haja 10 culpados soltos do que o inocente preso. Perigoso. Em relação ao tratamento com que os presos, a forma como eles são tratados, existem desigualdades, a gente sabe que existe desigualdade, a forma como eles são tratados. A justiça, ela comete esse tipo de, digamos assim, de desrespeito aos direitos quando não trata os presos da mesma maneira, de forma igual? Ou vocês discordam disso? Há alguns casos que reclamam a atuação específica, dado, às vezes,
ao grau de violência, dificuldade de lidar com certo presidiário, mas desde que sejam respeitados os direitos humanos. E aqui eu congratulo, Pedro, também, o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Comissão dos Direitos Humanos, que atua também na fiscalização dos presídios, junto com o Ministério Público e também a Defensoria e o próprio Poder Judiciário. Sim, é muito importante a atuação da advocacia, como o Alberto bem pontuou, e também da Defensoria Pública, nesses casos. Porque não, em momento algum, pode ser garantido algum direito humano a um presidiário quando ele está com mais 40, 50 presidiários na mesma cela. Ele não tem direito nem de dormir, nem de fechar o olho. Porque se ele fechar o olho, ele pode morrer. Em que momento esse discurso dos direitos humanos se perdeu na boca das pessoas? Em que momento passa a se falar que os discursos dos direitos humanos querem defender bandidos? Porque, na verdade, não. O que o discurso dos direitos humanos quer é que sejam garantidos direitos, certo? Que estão presentes nas leis, nas convenções internacionais, básicos para os seres humanos, para todos, não só para os bandidos. Se nós estamos aqui conversando hoje sobre temas tão polêmicos, vistos como polêmicos pela sociedade, é porque nós estamos exercendo direitos humanos aqui hoje. Podemos dizer que os direitos humanos, assim, em linhas gerais, que foi uma escolha entre a civilização e a barbárie. A Defensoria Pública seria, então, a questão da quantidade mesmo, né, de defensores públicos que possam atingir e defender essas pessoas que não têm direito, não têm possibilidade de ter um bom advogado para ter exercido realmente esse direito. Não é isso? Questão de estrutura também da própria Defensoria para também auxiliar de modo adequado as pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas, como você disse, que não têm condições de custear uma assistência técnica de um advogado. Agora vamos falar sobre futuro. O que é que se pode esperar, né, dessa questão dos direitos humanos para o futuro, essa mudança que acontece muitas vezes na sociedade em relação à necessidade mesmo de se adequar a mudanças. O que é que vocês acreditam que é preciso? É a questão da educação? As pessoas têm que ter mais consciência e mais educação em relação aos direitos humanos? A educação está no cerne da resolução do problema da efetividade dos direitos humanos. Claro que pensar numa efetividade total dos direitos humanos é uma utopia, mas a utopia, segundo Galeano, serve para que não deixemos de caminhar. Então, que caminhemos rumo a essa utopia que é a efetividade dos direitos humanos. E como seria feito através da educação isso? Através do conhecimento. Acredito que, como eu falei, a liberdade de pensamento é a liberdade principal, que venha prover as outras liberdades. Então, a educação tem papel fundamental, mas também tem que ser feito um alerta, porque a educação, de uma maneira errada, pode vincular pessoas a causarem mais infrações a direitos humanos. De maneira que uma educação que não compreende que pode errar, que pode ter ilusões, ela está sendo cega. Então, como já alertava Edgar Morin, essa educação, esse conhecimento, tem que se entender como conhecimento falível. E a partir desse momento, mostrar às crianças, desde cedo, que os direitos humanos devem ser garantidos. As pessoas devem ser tratadas como iguais porque elas são iguais. Então, não tem por que tratar diferentemente um menino de uma menina, um homossexual de um heterossexual. Não tem. Todos são iguais. E todos são iguais perante a lei há muito tempo. Mas tem todos... que começar em casa também. Sim, né? Exatamente. Porque a educação... O pequenininho é que vão se criando esses mitos, esses dogmas. Né? O Plano Nacional de Educação, inclusive, diz claramente que a educação é uma responsabilidade não só do poder público, não só das escolas, mas também da família. A família tem papel fundamental na educação daquela criança, que vai gerar um efeito borboleta, porque bem educada, uma educação que promova, que vise promover o respeito daquela criança em relação a todas as outras, desde cedo, vai criar um cidadão melhor, vai gerar um cidadão melhor em sociedade, né? Eu faço minhas palavras de Pedro. A luta pelos direitos humanos é uma luta bastante difícil e na defesa dessa bandeira, mas que não deve ser escusada por nenhum indivíduo. E como as pessoas podem
exigir os direitos humanos hoje? Quais são os caminhos para se exigir que sejam respeitados os direitos humanos? Podemos citar vários caminhos, até a própria conscientização acho que já é o primeiro passo. Entender que existe um problema relacionado aos direitos humanos. Porque uma das formas de perpetuar a opressão é negando que exista uma opressão. É a participação cidadã na política também ajuda a discutir o tema na academia, em espaços como esse, e lutar. Como o Pedro falou, a efetivação dos direitos humanos por completo é utópica, porque é acreditar que em nenhum momento haverá um desrespeito. Mas, como diria um grande sergipano, ilustre sergipano, Tobias Barreto, o coração também é metafísico, anda a procurar por mundos encantados, estremece por formas invisíveis e a sonhar com coisas impossíveis. Então a gente não pode se negar, se furtar dessa vontade de sonhar por um mundo melhor e um mundo onde se concretizam os direitos humanos. Muito bem, parabéns. Vocês têm algum recado, uma consideração final? Eu queria, inclusive, agradecer pelos esclarecimentos que vocês trouxeram para a gente. E fique à vontade para alguma consideração final a respeito disso, sobre um trabalho, inclusive, que vocês já estão planejando fazer sobre isso. Pode falar já? Pode. Surpresa. Eu queria registrar aqui 2 recados. Antes disso, agradecer novamente o espaço, o convite. Conversa bastante produtiva que espero ter ajudado um pouco a compreensão dos direitos humanos. O primeiro deles foi que ontem foi feito um ato na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, da divulgação do Pacto Universitário de Direitos Humanos e Educação, que eu aplaudo, porque ele defende que o ensino dos direitos humanos nas universidades não deve ser apenas restrito à Faculdade de Direito, mas também em todas as outras universidades, porque é algo universal. E também falar um pouco sobre a surpresa que é a Clínica de Direitos Humanos, que eu, Pedro, junto com o professor Ilser Matos, estamos desenvolvendo na defesa dos direitos humanos das pessoas que muitas vezes são desassistidas e nem sabem que têm esses direitos. A gente atuou junto no caso de intolerância religiosa, que seria tratado como uma briga de vizinhos, e não era o caso. E o importante em tratar quem tem acesso a um conhecimento maior sobre direitos humanos, a tratar sobre direitos humanos, é porque pode dar uma percepção diferente para aquele caso. Como, por exemplo, nesse caso, um leigo poderia acreditar que aquele caso seria um caso apenas de briga de vizinhos, e aí fazer um acordo que prejudicasse a vítima. Mas não, era um caso de desrespeito aos direitos humanos, ao direito de liberdade religiosa. Então, é muito importante que nós possamos agir. Seria muito hipócrita da nossa parte fazermos um mestrado de direitos humanos, falarmos sobre a defesa dos direitos humanos e não agirmos em sociedade. Então, toda pessoa que tenha a possibilidade de agir em sociedade, que haja. Sejamos a mudança que queremos no mundo, como já diria Gandhi. Muito bem. Esse assunto, com certeza, deve ser discutido com frequência, porque ele trata sobre os seus direitos, os meus, enfim, de todos os seres humanos. Nós gostaríamos de agradecer novamente a presença de vocês, pelos esclarecimentos. E vocês estão jovens, com muito aí para fazer realmente, para até ajudar, né, a conscientizar mais as pessoas a respeito dos direitos humanos. Mais uma vez, obrigada. E a gente se despede, então, do nosso assunto do dia, agradecendo a sua companhia e contando com você nos próximos programas. Até lá.